Boa noite a todos e a todas. Essa é a série Conversa na Sala, da Sala Cecília Meirelles, apresentado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, a FUNARGE, a Associação dos Amigos da Sala Cecília Meirelles e Petrobras Cultural. Hoje nós temos aqui a alegria de receber 4 grandes pianistas que estão fazendo parte da nossa integral das sonatas para piano de Beethoven, Alessa Scopel, Leonardo Riusdorf, Jean-Louis Steuermann e Sérgio Monteiro, que conversarão com o Irineu Franco Perpétuo, esse jornalista e crítico musical maravilhoso que fala de uma forma tão especial com a música e sobre a música. Autor de uma obra que é importante, que está rodando no Brasil, que é a história concisa da música brasileira, que é importante, uma visão global da música brasileira, enfim, do século XIX, século XX, século XVIII também, chega, né, Irineu? Opa, vamos até onde o tempo recua. Então, é isso. Então, eu quero dar boas-vindas a vocês, a todos os nossos telespectadores que estão no YouTube, e quero apresentar, em geral, esses grandes pianistas, todos esses grandes pianistas. Sérgio, Aleison e Léo são pianistas da nova geração e que têm feito uma carreira internacional, nacional e internacional importantíssima. Jean-Louis Steuermann, ex-diretor da Sala Cecília Meirelles, querido amigo, com já um nome consagrado no piano brasileiro, e é uma honra tê-los a todos aqui nessa nossa conversa virtual. Irineu, a palavra é sua. A palavra é minha e já vou passar para quem sabe. Boa noite a todas, todos e todas. Boa noite, João Guilherme Ripper, personagem da nossa história da música brasileira. Como é personagem, eu vou fazer primeiro uma rodada com cada um dos pianistas e depois eu espero que eles interajam entre si. Vocês não vieram aqui para me ouvir, mas vieram para ouvir a ele. Então, eu diria, vou falar com cada um na ordem com que vai tocar nesse nosso segundo ciclo. Começar, então, com a Aleison, que, inclusive, a gente estava falando da história da música brasileira, é um grande defensor de outro grande personagem da nossa história da música, que é o Almeida Prado, que está entrando no mapa mundial da música por causa do Aleison, e com o qual era muito gostoso falar de Beethoven, inclusive, ele era um beethoveniano bastante veemente. Mas, Aleison, você estava contando para a gente aqui antes de abrir, você é um reincidente aqui na sala, porque antes você já tocou na integral das sonatas, que hoje a gente diz de violino e piano, mas que lá atrás diziam que era de piano e violino. E como é que foi essa sua primeira experiência de tocar de máscara, né, Aleison? Você falou que no começo foi meio complicado. Como é que foi você se adequar a isso? Foi um pouco complicado, porque, em primeiro lugar, nós não tínhamos um tempo entre uma obra e outra, porque foi apenas o streaming, né? E isso já gera um certo desconforto, porque a gente precisa de um tempo de preparação entre uma obra e outra. A gente sai do palco, fica um tempo no camarim, alguma coisa assim, depois volta, toma uma água. Então, essa urgência do início da performance assustou um pouco. Mas acho que faltando uns 5 minutos para acabar, eu já tinha me acostumado. E foi uma experiência muito boa, teve uma repercussão muito legal, as pessoas... A gente tem uma falsa impressão de que o público não está ali, é estranho, mas a gente está comunicando, o público está ouvindo, e isso é muito legal, sobretudo no momento que a gente está vivendo. A máscara atrapalhou, de fato. Sim, atrapalhou. De vez em quando tapava o olho, mas tudo bem, isso não foi um problema. Conta pra gente, então, o que você vai tocar? Fala um pouco desse repertório que você vai fazer nessa nossa segunda fase desse ciclo histórico. Eu vou fazer 4 sonatas das 32, eu vou fazer as 2 sonatas opus 49, a sonata opus 28 e a sonata opus 53. Na verdade, eu vou começar com a opus 49, que, apesar de ter sido publicada depois, foi composta cerca de 10 anos antes. Então, eu vou tocar na ordem cronológica, os 49, 28 e 53. Tanto ela foi escrita antes que o Beethoven, inclusive, utiliza um dos temas do minueto da segunda sonata no seu seteto, né? E o que parece, ele sequer tinha a intenção de publicá-las. Provavelmente, ele só utilizava com alunos, né? Ou talvez tinha um cunho didático, e conta que foi o seu irmão, então, que as levou para o editor, para nossa sorte, porque
porque elas são duas pérolas e, na minha opinião, servem como uma excelente introdução ao classicismo de Beethoven, né? Mas isso também, inclusive, explica, na minha opinião, a ausência de indicações de dinâmica, por exemplo, na segunda sonata. Com exceção de 2 pianíssimos apenas, ele não diz nada. Então, acho que talvez ele estivesse contando com talvez a inteligência musical do intérprete na época, né? E isso nos dá, hoje, um pouco de espaço para talvez um pouco de improviso, uma certa ornamentação, alguma coisa assim. De todo modo, são sonatas belíssimas e que já mostram uma abordagem bastante instrumental. Eu sempre, quando me perguntam, Mozart, Beethoven, parece... Não tem nada a ver. E na minha cabeça é muito clara a separação entre Mozart como um compositor extremamente vocal e Beethoven como um compositor extremamente instrumental. Possui uma abordagem sempre instrumental. Se bem que isso posto, é interessante notar que a primeira sonata é em Sol menor, e Sol menor ele utiliza pouquíssimas vezes nas 32 sonatas. Utiliza no primeiro movimento dessa sonata, que eu estou falando. Depois, no segundo movimento da sonata opus 79, que é uma pequena barcarola. E depois no arioso da opus 110, o segundo arioso da opus 110. E são momentos sempre muito suaves e cantáveis. Ele foge um pouco desse estigma do sol menor, dramático, talvez, da Sinfonia de Mozart, por exemplo. Mas, enfim, depois disso eu faço Sonata Pastoral, também é uma obra muito diferente, sobretudo porque ela foi composta em meio a obras muito revolucionárias. Ela se situou entre as opus 27, são as sonatas fantasia, né? Incluindo aí a Sonata ao Luar, e depois as sonatas opus 31, que também foram um grande avanço na escrita dele. Pastoral foi um apelido dado pelo editor, não é, de Beethoven, e para mim é uma obra muito grata, mas ela não é leve, como muita gente costuma classificar. A pastoral, não é nem de longe. Ela requer muito refinamento de toque e uma grande gama de cores na sua realização, para trazer à tona aí todos esses contrastes. Ela tem muitos momentos solares, mas muitos momentos sombrios. Ela aparentemente é muito graciosa e isso engana, porque tem sempre algo ali escuro. Apesar da leveza, às vezes, do tema, o tema inicial, que é tão leve, mas está ali aquele ré sendo repetido, formando uma atmosfera realmente muito, não sombria, mas dá esse suspense à obra. Ela é harmonicamente previsível, sim. Lembra, inclusive, às vezes, um pouco Schubert, no emprego dessa repetição de temas, nas atmosferas que ela evoca, mas é uma sonata incrível, lindíssima, acho que pouco tocada, infelizmente, e espero fazer jus. Depois, acho que dispensa apresentações, eu toco a Wallenstein, que é uma das sonatas mais brilhantes de todas as 32. As pessoas dizem que é mais brilhante do segunda fase. Não, é a mais brilhante de todas. É uma sonata incrível. E aí sim, a escrita é sinfônica, ele compõe para uma orquestra, ele exige do piano isso, exige essa escuta, sobretudo, do intérprete. Existe uma imensa variedade de material temático, e alguns deles, ela é muito revolucionária, porque alguns deles se apoiam mais no ritmo e na harmonia do que propriamente em temas melódicos, a não ser, sei lá, pequenos fragmentos. E ela também é revolucionária no uso do pedal. Beethoven coloca pedais muito extensos no terceiro movimento, que pode às vezes misturar demais as harmonias do piano, que a gente tem hoje em dia. Mas tem que lembrar que na época ele tinha um piano francês, o Erard, e esse piano tinha 4 pedais, e inclusive a Wallenstein é a primeira sonata que tem indicações de pedal. Porque antes, se não me engano, era aquela alavanca com o joelho, né? Então, nenhuma das outras sonatas tem indicação de pedal. Então, isso começa com a Wallenstein. Então, é uma obra brilhante e bastante difícil. E é isso, é um programa muito variado, mas dentre as 32, acho que eu acabei caindo aí com, na minha opinião, as mais líricas. Algumas das mais líricas. Você gostou de ficar com essa chave lírica ou você sente falta de um draminha no meio, de um drama queen aí? Não, eu gosto. Eu gosto muito desse lirismo. Mas tem o drama da Wallenstein também, né? Não podemos dizer o primeiro movimento, sobretudo. Né? Mas o terceiro movimento realmente é mais solar. E, bom, o final é muito
apoteótico também. Então, Beethoven é sempre Beethoven, mesmo quando é lírico. Obrigado, Aleison. Agora chamado o nosso homem na Europa, que atualmente é o nosso homem na sala. Boa noite, Léo. Olá, Irineu. Olá a todos. Prazer te rever, Léo. O que você está aprontando para nós, Léo? O que você está aprontando aí? Musicalmente? Bom, se você quiser dizer outras coisas, talvez o YouTube derrube o vídeo, mas enquanto deixar ele no ar, vamos embora. Então, bom, primeiro eu estou falando aqui da sala, como você falou. Estou aqui vizinho do Ripper. Estava ensaiando aqui. E eu toco quase a continuação das sonatas do Aleison. Eu toco, então, da Opus 54 até a Opus 81, que eu acho que é um período absolutamente experimental para Beethoven, mas experimental não no sentido que ele está experimentando e pode dar certo, pode não dar certo. Tudo deu certo. Só que ele está tentando quebrar fronteiras e quebrar a forma sonata, no fundo, né? E são sonatas, assim, muito especiais nesse sentido. E você tá com a passionata no meio do caminho, né? Já que o Alisson falou, eu não tenho drama. Como é que é tocar um blockbuster desse tamanho? Fala um pouco dessa sonata. Que é daquelas que quando você fala o nome já vê um monte de coisa na cabeça de todo mundo. Pois é, eu acho que na sonata de Beethoven, eu acho que é uma característica de Beethoven, assim, mudar enfim, o humor, o caráter, a música, assim, ter esses turning points muito de repente, assim, né? De 4, 8 compassos, já muda completamente a música. Mas eu acho que na Passionata ainda mais, assim, né? É uma coisa realmente, assim, os estados de humor, especialmente no primeiro movimento. O segundo e o terceiro são mais estáveis, assim, né? Mas eu acho que emocionalmente é uma música muito instável. E eu acho que isso dificulta um pouco a vida do intérprete, porque formalmente ela é muito estável, assim, esse primeiro movimento, assim, né? E tem menos experimentação, tem experimentação harmônica, mas de forma talvez não tanto. E, enfim, é uma sonata que eu toquei a primeira vez, acho que faz um ano que eu toquei na Espanha, exatamente um ano, foi em novembro do ano passado, e eu me lembro de entrar morrendo de medo no palco. Porque eu acho que Beethoven tem isso, assim, né? A gente nunca sabe, é a minha experiência pessoal enquanto intérprete, assim, né? Você pode estar super preparado, mas é uma coisa que você nunca sabe exatamente o que vai acontecer. Isso me lembra um pouco, parece que Liszt falava que para tocar Beethoven, você precisa ter mais técnica do que você acha que você precisa, ou do que a peça quer. Bom, tem toda uma discussão do que é técnica, se essa palavra mesmo existe, mas a verdade é que você precisa dominar o piano mais ainda do que você acha que você precisa para tocar aquela peça. Então, acho que tem essa coisa do pianismo de Beethoven, que é uma coisa muito desafiante, assim, né, de domar o instrumento. E eu acho que é mais desafiador ainda no contexto de que não é só o piano, tudo é difícil, né? A música é difícil, tecnicamente é difícil, emocionalmente é difícil, intelectualmente é difícil, né? Você tem que ser tudo ao mesmo tempo, né? O ser humano, o pianista, o maestro, o analista, é tudo muito junto, né? E eu acho que é por isso que é uma música tão incrível e perfeita do jeito que é, né? Tá escrita. Obrigado, Léo. Agora chamar o nosso reincidente, o Sérgio Monteiro, que já esteve na semana passada, o que já pisou o palco nessas condições. Ô, Sérgio, conta para nós como é que foi essa primeira experiência de fazer esse recital nessa sede da sala, nessas condições. Como é que foi isso? Para mim foi muito emocionante. Primeiro, boa noite, Irineu, Ripper, Aleison, Leonardo, que eu não conheço, Jean-Louis. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Um prazer muito grande. Eu estou achando esse trabalho, essa série das sonatas de Beethoven maravilhoso, principalmente nesse momento, nesse ano tão único, né? E ser possível fazer todas as sonatas de Beethoven no espaço da sala. Eu acho isso muito, muito bonito. E, para mim, esse projeto está sendo muito bacana e foi muito emocionante pisar na sala nesse momento de pandemia, que está todo mundo em casa, a gente não sabe como é que os concertos estão, para onde isso vai dar, e pisar no palco da sala, para mim, foi muito, muito bacana. E a gente está precisando se reinventar, né? A verdade é essa, né? Então, são novos conceitos, novos formatos, essa coisa de tocar com o sujeito lá da técnica, contando os minutos, e eu acho uma experiência muito interessante, uma experiência muito bacana, não é fácil, mas eu acho que coloca a gente
dá para a gente novas perspectivas, e essa coisa de se reinventar nesse ano. Eu tenho falado muito sobre essa pandemia, está tendo um aspecto muito positivo, tem um aspecto negativo, mas também tem uma coisa positiva nessa pandemia, essa reinvenção, esses novos contatos, essa nova forma de fazer música. Isso eu acho muito interessante. E fazer isso na sala, que é um palco tão importante para a gente, para o Brasil, para os cariocas, é um lugar sagrado, né? Então, fazer as sonatas de Beethoven lá é muito emocionante. Eu fiz agora, foi domingo, fiz 4 sonatas e tive um prazer muito grande. Teve uma grande repercussão, tem pessoal falando no YouTube, nas redes sociais. Está sendo muito legal. Teria alguma dica ou conselho para dar para os seus colegas que ainda não fizeram isso nessas condições? Alguma coisa que muda para você, da condição ou da preparação? Estudem o programa inteiro parando 1 minuto. Para se preparar. Boa. Eu acho esse é o conselho, para colocar na... Imagina que você vai fazer uma obra de, sei lá, 14 movimentos. Coloca isso na cabeça. E, na verdade, no final, tudo é uma grande festa, uma grande celebração da música, uma grande celebração de Beethoven. No final, E eu acho que o público está entendendo isso, entendeu? Eu acho muito legal isso. Sérgio, conta, o que você vai preparar para nós? O que você vai tocar para nós nessa sua segunda aparição? Na verdade, é a continuação, né? Na semana passada, eu fiz a que é considerada a última grande sonata clássica de Beethoven, que é o Opus 22, e que segue e que começa... Academicamente, a gente considera as Opus 31 como início dessa segunda fase, né? Mas, na verdade, a partir da Opus 26, as experimentações de Beethoven vão ficando cada vez maiores, né? Haja ver as sonatas fantasia quase sonata. A gente nunca sabe se é fantasia quase sonata ou sonata quase fantasia das 27. Então, semana passada foi muito interessante, que realmente você vê a evolução de Beethoven, que segue a partir do chamado segunda fase, que o Aleisa e o Leonardo já falaram tão bem, né? Que segue. Então, as 3 sonatas que eu vou fazer são, na verdade, uma continuação da Opus 81. A escrita de Beethoven vai ficando cada vez... Beethoven sempre teve uma escrita orquestral, mas a escrita dele vai ficando cada vez mais orquestral depois da 81, principalmente o primeiro movimento da 81, que é muito orquestral, inclusive as distâncias, né, do teclado. E essa escrita vai aumentando a partir do primeiro movimento da Opus 90, a 101 e a 106. Então, é um caminho que Beethoven leva e que é interessante, que depois vem as sonatas do Jean-Louis, a Rama Clavier aponta para um caminho que, na verdade, ele não segue. Que aí mas o Jean-Louis vai falar muito melhor do que eu, mas é uma outra coisa. A Rama Clavier aponta para uma coisa que na verdade eu acho que vai dar mais até na missa solenes e na nona sinfonia do que na continuidade das sonatas. Mas são 3 sonatas maravilhosas, né? A Opus 90 muito lírica, para quem nunca ouviu a Opus 90, ouve pela primeira vez o segundo movimento, jura que é Schubert, porque é tão lírico, né? Você vê que tudo, praticamente o século XIX inteiro saiu do Beethoven. A 101, talvez uma das sonatas mais orquestrais que ele fez, né? Com aquela fuga, com o último movimento, que é em forma sonata, com a forma sonata com uma fuga como desenvolvimento. E a Rama Clavier, que dá para a gente conversar 1 hora sobre ela, né? Que é essa esfinge da música, né? Que é uma obra transcendental, maravilhosa.
A gente falou um monte da Hammerklavier da outra vez já, inclusive. Eu só ia perguntar o seguinte, como é que você se organiza mentalmente para você conseguir tocar outras coisas junto com a Hammerklavier? Você sabe que no fim do seu recital vai ter aquela pedreira enorme do ponto de vista técnico, físico, mental, etc. Mas você não pode tocar matado aquilo que vem antes, né? Como é que você se prepara? Como é que você faz? É como um maratonista? Como é que é? É um pouco isso, eu acho que é um pouco um maratonista. É um pouco um maratonista. Eu acho que a gente tem que... Eu acho... O que eu estou pensando um pouco é isso. Tem que pensar que eu vou fazer uma sinfonia em 15 movimentos, entendeu? Messiaen, entendeu? Sinfonia Turangalila, uma coisa assim... Tem que pensar num contínuo. É isso, é maratonista, né? Como você falou. Eu não sei muito como explicar. Tá ótimo, Sérgio. Obrigado. E agora, last but not least, o nosso decano de hoje, o nosso decano desta série, Jean-Louis Steuermann, que não por acaso, então, aquele que vai trazer toda a sua sabedoria para esse Beethoven final. Esse Beethoven final que, em muitos sentidos, é desafio para a gente até agora. Ô, Jean-Louis, e essa trilogia aí que deram para você tocar? Adorei. Não, realmente é um grande desafio. A primeira vez que eu toquei essas 3 sonatas juntas foi talvez antes do Aleison nascer. Então, e eu devo dizer que eu toquei muito mal. Eu lamento ter tocado naquele momento, mas é claro que eu fiz o que eu achava que era certo. E eu acho que a coisa que... São sonatas muito enigmáticas e são, como o Sérgio estava falando, ele, depois da Hammerklavier, com a Hammerklavier, ele atinge um ápice que ele não vai poder ultrapassar. E ele realmente muda de direção completamente, e ao invés de fazer uma obra grande, ele faz obras pequenas, que são extremamente fragmentadas e que nada é desenvolvido tanto. Quer dizer, talvez eu esteja falando uma coisa com a qual eu não esteja de acordo, mas que os temas, os motivos são extremamente são interrompidos. São sonatas com dificuldades estruturais justamente por causa dessas interrupções, por causa de momentos que são tão fugazes que a gente mal consegue colocar eles juntos. É interessante porque ele começa já na Op. 101, e é claro, antes nas variações heróicas, mas na Op. 101 ele começa a fazer fugas. E ele é uma volta a Bach, porque, inclusive, na própria 110, a gente tem citações de Bach e, não sei, é curioso para mim fazer essas 3 sonatas juntas, porque elas têm uma lógica quase de um tríptico, como as Opus 2, como as Opus 31. São 3 sonatas que foram escritas praticamente juntas e que tem uma relação entre elas muito grande. Para mim é uma experiência muito fabulosa poder fazer isso, e como nós todos, a gente está sem tocar em público ou sem tocar num palco há tanto tempo, é muito interessante poder voltar. E para mim voltar à Sala Cine Meirelles, é claro que é um lugar onde, pela primeira vez que eu toquei, já faz tanto tempo, e que é uma sala pela qual eu tenho um afeto enorme, tanto que fui até convencido a dirigi-la durante um curto período, mas aprendi muita coisa, aliás, e agradeço a oportunidade. Mas agora é interessante, eu estou muito curioso de ver como vai ser tocar sem público.
Felizmente, vou tocar sem máscara, porque eu acho a máscara um empecilho tão grande à comunicação. Todos nós estamos vivendo de máscara agora. Eu estou sem máscara agora porque eu estou sozinho em casa. Mas, enfim, é interessante. Eu estou feliz também de tocar nesse contexto com esses pianistas mais jovens que eu admiro tanto. Fiquei tão preocupado nessa pandemia com eles, que estão construindo uma carreira tão brilhante, que tem essa interrupção que temos tido todos, tantos concertos que foram cancelados. Um momento muito difícil para todos, mas Beethoven sempre nos ensina muita coisa e fala de coisas muito importantes. Jean-Louis, você citou o nome de Johann Sebastian Bach, e se tem alguém aqui nesta sala que pode encher a boca para falar de Bach, é você. Você tem um repertório bem vasto, mas a gente associa muito você ao repertório bachiano. E, como você disse, parece que nesse Beethoven final, parece que ele está lembrando da juventude quando ele foi aluno do Neff e está voltando a Bach. Então, eu queria que você falasse um pouco mais disso, quanto essa sua experiência tão grande em Bach, ela informa essa sua interpretação, ela influencia nesse seu olhar específico dessas 3 últimas sonatas aí, desse Beethoven do fim, que não só nas sonatas, nos quartetos, mas que ele está retomando o interesse pelo contraponto, pela fuga, etc. O contraponto é realmente a característica principal que cada vez se torna mais complexo. Quando Beethoven vai chegando mais adiante e vai escrever aquela magnífica grande fuga, né, para quarteto também, mas é um momento que eu acho também curioso que Mozart também, tarde na vida, se interessou muito por Bach. Eu acho que todos nós, todos eles, todos esses compositores têm uma dívida tão grande com Bach, têm um amor tão grande por ele, por uma maneira de fazer música que é completamente única, né? Então, eu acho que realmente a gente tem todas as sonatas são a 4 vozes o tempo todo. Temos, fora a 110, claro que temos um momento de cantata, né? o terceiro movimento. Eu acho que Bach ilumina muito esse último período de Beethoven e ele se interessa cada vez mais por contraponto. E cada vez se aperfeiçoa mais também. Quer dizer, se é possível se aperfeiçoar mais que isso. Nós temos que... Enfim, estamos tentando servir essa música maravilhosa. Do Jean-Louis, eu gostaria de lembrar as pessoas que estão nos acompanhando no YouTube que elas podem mandar não só suas observações entusiasmadas e de êxtase, mas também suas perguntas que estarão chegando para o mestre João Guilherme Ripper, nesse momento histórico do piano brasileiro, e até aquela parte em que do limão a gente faz uma limonada, já que está tendo que ser tudo isso transmitido, a parte legal é que vai ficar tudo isso registrado, vai ficar registrado esse momento especial em que feras do piano brasileiro tocaram a integral das sinfonias de Beethoven no palco privilegiado para isso no Brasil. Acho que para música de câmara não tem um palco no Brasil mais legal, bonito, acusticamente charmoso do que a Sala Cecília Meirelles. Agora eu vou pegar do Jean-Louis e voltar para todo mundo, antes de jogar a bola para vocês de vez. Queria um depoimento pessoal, como Beethoven entrou na vida de cada um de vocês. É começar pelo Jean-Louis. Aí pode ser desde a primeira vez que ouviu, a primeira vez que tocou, não importa, mas eu quero saber um momento. Se vocês lembram do momento Beethoven, se não, Beethoven sempre esteve comigo, se for isso, pode ser também. Começar por você, Jean. Opus 49, número 2. Como eu acho que todos os meus colegas, provavelmente, é por aí que começaram Beethoven. Opus 49, número 2. Pequenininho. Quantos anos você tinha? Conta essa história. Eu era muito pequeno. Devia ter 7, 6, não sei. Que eu, quando era pequeno, eu tocava. Aliás, eu acho que todos nós que tocávamos quando éramos pequenos, né?
Mas a Opus 49 eu absolutamente adorava, me sentia realmente que estava chegando a algum lugar importante, né? Beethoven. Agora, Beethoven é curioso, porque a minha família, todo mundo era um pouco músico, ou relativamente bastante, alguns. E era a grande paixão do meu pai, que queria que eu tocasse a Waldstein. Era um dia que eu pudesse tocar a Waldstein. Porque ele queria ser pianista e acho que talvez nunca tenha conseguido chegar lá. Mas eu acho que Beethoven faz parte da vida das crianças também, tremendamente, porque é uma música que é também incrivelmente direta, incrivelmente simples e de uma comunicação imediata. Eu acho que é impossível você não se emocionar, você não se relacionar com a música que Beethoven escreve, porque é direta, é inteligentíssima e fala com todos nós, né? Uma música muito universal. É um compositor muito importante, né? Vai, quem é o próximo no meu primeiro Beethoven? Vamos aí, Léo, vai. Meu primeiro Beethoven, eu vou falar primeiro da minha experiência enquanto ouvinte. Diz a lenda, diz meu pai, que quando éramos crianças, eu e meu irmão, ele ia passar visita nos hospitais, ele é médico, e trancava a gente no carro, ouvindo especialmente a Nona Sinfonia de Beethoven com cara. E que diz ele que eu queria morrer quando ele voltava, que eu chorava, esperneava, que não queria ouvir de jeito nenhum aquilo. E que é curioso, assim, porque eu tenho uma relação, assim, eu tive uma relação com Beethoven, mesmo depois que eu comecei a tocar piano, assim, claro, sempre admirei e tudo, mas eu nunca me conectei muito no começo, assim, na minha adolescência. E eu me lembro até, assim, de falar certas heresias, como, assim, eu não consigo entender porque Beethoven é Beethoven. E hoje eu olho para trás e falo, pobre criança. Assim, admito o meu passado vergonhoso, mas porque, assim, para mim não existe nada, assim, acima, não acima ou abaixo, ou, não sei, Beethoven para mim é quase uma religião, assim. E também, a minha primeira, falando agora enquanto intérprete, a minha primeira peça também foi a 49, número 2. Aí, vai, Aleison, você que já está com o microfone desmutado, seu primeiro Beethoven. Opus 49, número 2, também. Mas já era adolescente, eu comecei a tocar com 14 anos, foi meu primeiro Beethoven. Antes disso, eu havia escutado a Sinfonia Heroica, foi meu primeiro Beethoven de fato, que eu escutei, e o Quinto Concerto com o Cláudio Arrau. Foi uma excelente introdução. Antes disso também teve o Carro do Gás, que Fio Release, eu acho que todo mundo também escutou antes. Mas a Opus 49, número 2 foi a minha primeira sonata e é incrível tocar lá agora, depois de tanto tempo, e ver o quão a simplicidade dela é muito mais difícil hoje em dia do que quando eu era mais jovem. É o que eu ia te perguntar, revisitar agora essa coisa que você tocou, moleque. Como é que é? É outra música, é outro Aleison? Ou tem alguma linha aí? Ou você tem que, pelo contrário, esquecer que um dia você pôs a mão nessa música? Como é que é isso? É como se fosse uma nova música, que realmente faz muito tempo eu não lembrava direito. Mas eu acho que o perigo é tentar refiná-la demais, deixá-la mais complicada do que necessário, porque é uma obra simples, é uma obra grata, e basta isso. E só isso já é difícil o suficiente de fazer. Sérgio, agora você não foge. Teve bastante tempo para pensar. O seu primeiro Beethoven pode ser ouvindo, tocando, qualquer coisa aí. Uma experiência inicial de Beethoven para você. A minha experiência como ouvinte, eu era muito novo. Eu lembro, eu devia ter meus 5 para 6 anos, era extremamente novo. E é uma coisa que está no meu ouvido. Foi a primeira vez que eu ouvi o 488 do Mozart, que eu enlouqueci, que eu lembro dessa experiência. Assim, eu nunca tinha ouvido algo tão lindo na minha vida. Eu lembro muito disso. E o concerto para violino de Beethoven. Foram as duas coisas que eu ouvi, assim, eu era muito novo. Eu devia ter, talvez, 5 anos. E eu toquei a 49.2, mas antes da 49.2, eu fiz a Sonatina em Fá maior, que é uma graça.
Eu adorava aquela sonatina. Eu devia estar com meus... Eu comecei a tocar piano muito cedo com a minha mãe, meio tocando de ouvido. Eu devia ter, sei lá, entre 4 e 5 anos, eu toquei aquela sonatina e eu lembro que eu achei... que eu adorava aquela sonatina, eu achava linda aquela sonatina, e ainda acho uma sonatina linda. E aí depois toquei as 2:49, e eu lembro que eu tive problema com o Furelise, que a minha professora queria que eu tocasse a Furelise. Falou, não, todo pianista tem que tocar Furelise. E eu fiquei eu não queria tocar Furelise. Toquei, obrigado. E engraçado que hoje em dia eu adoro a Furelise, eu acho a Furelise linda. Acho lindo. Eu acho lindo tudo que Beethoven fez. Muito difícil escutar alguma coisa de Beethoven, mesmo as coisas mais comerciais dele, né? Entre parênteses, entre aspas. E agora uma coisa interessante da 49.2, só uma historinha. Eu tive ele não foi meu professor, mas foi uma pessoa que eu tocava muito para ele. Ele foi esposo da minha professora nos Estados Unidos, um português chamado Fernando Laires, foi um excelente pianista. E ele fez todas as sonatas de Beethoven eu acho que ele não tinha 19 anos. Mais ou menos tinha 18 anos. Ele fez todas as sonatas de Beethoven. E uma vez eu encontrei a gente conversando sobre as sonatas de Beethoven, e eu perguntei qual foi a sonata mais difícil para você quando você tinha 18 anos para tocar. Vocês não vão acreditar. Ele falou 49, número 2. Ele falou que foi a sonata que mais deu problema para ele no ciclo das 32. Muito engraçado isso. Então, como você aqui é o cara que pegou as 32, já estudou para tocar, etc. Como é essa para você, essa sonata dentro das 32? As 2:49? Isso. Eu adoro. São sonatas maravilhosas. Eu adoro. Acho encantadoras. Encantadoras. E não há... Elas têm o título de sonata fácil, né? Entre aspas, mas não acho que... Não tem nada fácil. Beethoven não escreveu nada fácil. São sonatas encantadoras. E como a Leison falou, né? Muito líricas, né? Extremamente líricas. A 49, número 2, é extremamente lírica. Ripper, você não vai escapar, embora aqui fosse só para os pianistas falarem, é que isso virou terapia de grupo. Meu primeiro Beethoven. O Léo resolveu uma questão com o pai dele agora, ao vivo e tal. Então, por favor, Ripper, põe o seu primeiro Beethoven na roda também. O meu pai, sempre com o meu pai, que era fascinado por Beethoven e colocava a gravação das sinfonias. E ele tinha um disco da Sinfonia 5 e da Sinfonia 9. Isso eu me lembro que voltava com uma certa frequência, né? E, enfim, minha abordagem é diferente. Quer dizer, eu toquei piano dentro de composição. Eu nunca tive que abordar o repertório. Cheguei no Furelise, cheguei na 49, número 2, mas nunca passei daí. Mas eu também tive mais decepções com Beethoven, né? Porque tem aquelas peças de ocasião orquestrais dele, a Batalha de Wellington, a Vitória de Wellington, e a Consagração da Casa, que são 2 obras que eu não consigo gostar. Vou cometer essa heresia dentro de o Festival Beethoven. Mas, por outro lado, né, são dois detalhes dentro de uma obra que eu considero absolutamente maravilhosa. Nós tivemos aqui, o mês passado, em outubro, né, o Aleison participou das sonatas para violino e piano, ou piano e violino, com três concertos, 3 recitais que foram do mais alto nível artístico. E que obra, quer dizer, que privilégio, né, podermos ouvir essas obras em conjunto. Eu acho que também existe essa coisa que, para mim, é muito especial, que é apreciar a obra com O maiúsculo. Não as sonatas individualmente, mas poder colocar as sonatas lado a lado. E a terceira vez que eu faço isso aqui na sala, eu fiz em 2004, logo que eu entrei. Eu fiz em 2014 ou 15, com um pianista, com François Federighi, e agora estou fazendo com 8 pianistas brasileiros, né? E sempre essa possibilidade de olhar a obra
lado a lado, para mim, mapeia uma produção que, do ponto de vista composicional, não digo nem evolutivo, mas de busca de novas soluções composicionais, é do mais alto interesse. Do mais alto interesse. Nós temos aqui uma pergunta do Marcos Veras, que é o nosso assessor de comunicação, e eu passo para você, Irineu. Qual é a importância de apresentar música de concerto para crianças na primeira idade? Isso aí, estava todo mundo falando sobre a questão de como abordar as sonatas de Beethoven desde muito cedo. Você distribui o jogo. Foi bom que a gente acabou de ver ilustrado na trajetória dos músicos que estão aqui presentes a importância de você dar música boa desde o começo. A exceção, tá vendo? O Léo conseguiu. Você conseguiu não traumatizar com música clássica nessas condições, Léo? Não, mas sabe qual é o pior? É que eu acho que não tinha a ver com a música, é que eu acho que era uma criança assim. Difícil, chato. Então, eu acho que eu não gostava de ser obrigado a ouvir uma coisa que eu não queria ouvir, entende? O problema não é com a música em si. Mas eu acho que não, acho que pelo contrário. Eu acho que mesmo inconscientemente, aquilo te modifica de alguma maneira, assim, né? Talvez os reflexos no futuro estou colhendo agora. Ser obrigado a ouvir Beethoven é uma coisa ótima, ser obrigado. Uhum. Passar com o resto. Vocês traumatizaram tendo que ouvir música na infância? Como é que foi? Gostaram disso? Recomendam? Apresentam para os seus filhos, sobrinhos, netos, bisnetos e agregados? Como é que vocês veem essa coisa aí? Eu recomendo altamente. Agora, tem que ser selecionado, né? Assim complicado dar Wozzeck para uma criança de 5 anos, né? Aí eu acho que é complicado. Mas não tem nada mais lindo do que... Eu lembro, muito novo, e as primeiras vezes que eu ouvi o segundo movimento da Patética, você nunca mais esquece, entendeu? O segundo movimento no Concerto de Mozart, nosso segundo movimento do Imperador. Isso é... A primeira vez que você ouve essas obras, você nunca mais esquece. Eu acho fundamental. Eu acho que a exposição precoce desmistifica. Isso é muito importante também. Eu acho que existe uma interligação muito clara entre não só a prática, mas também a audição da música clássica desde muito cedo com o desenvolvimento de uma área cognitiva ligada à matemática e proporção. Porque música é isso, né? Música, a gente está lidando o tempo todo com proporção, né? Você divide o compasso, você divide a figura, e mesmo que aquilo não seja praticado, o simples fato de ouvir, né? Você está ouvindo matemática aplicada, além de ouvir a obra, né? A música. Mas eu acho também que é uma coisa que enriquece. Eu acho que a gente expor a criança cedo à música, à boa música, é uma coisa que vai dar um enriquecimento para o resto da vida dela. Vai ser super importante, uma experiência emocional, porque, inclusive, antes da criança entender como aquilo é construído, os compassos, a estrutura, tudo isso, ela sente a alegria, sente as emoções, sente a tristeza que ela tem dentro dela. Então, é uma experiência emocional muito importante, e eu acho que é uma coisa que realmente a criança deveria ser exposta muito cedo a isso. Eu tive a oportunidade, quando o Ripper me pediu para ser diretor da sala, eu tive a oportunidade de apresentar programas para crianças pequenas de música. E eu sempre fazia questão de não apresentar uma música fácil ou simples ou direta. Eu deixava o que fosse. Às vezes, eu acho que a gente mostrou, por exemplo,
a oferenda musical para um grupo de crianças pequenas, de 7 a 11 anos, acredito que era algo assim. E é curioso como as crianças se ligam a isso e são extremamente permeáveis a receber toda essa informação já desde muito cedo. Eu acho que é uma linguagem que serve a criança imensamente. Meus caros, passaram 200 anos da época de Beethoven, o piano mudou muito, a técnica pianística mudou muito. Eu diria, sem medo de errar e sem querer puxar o saco de vocês, todos vocês tocam piano melhor do que o Beethoven e seus contemporâneos. E a questão é, essa música hoje, então ela ainda, depois de tudo que aconteceu na história da música e do piano, de tudo que escreveram depois, e Rachmaninoff, Stravinsky, etc., ela ainda apresenta desafios e dificuldades para vocês? Vocês ainda ficam tensos antes de ter que tocar um Beethoven em público? Como é que o que essa música ainda apresenta para vocês que são intérpretes no topo aí da carreira alimentar? Vamos dizer assim? Eu acho que, assim, primeiro do ponto de vista da importância de se tocar Beethoven ainda hoje em dia, né? Eu acho que é uma música que vai ser para sempre relevante, assim, né? Porque eu acho que quase destila a alma humana, né? Então não importa se foi composto há 200, 300, 400 anos atrás, vai ser sempre relevante porque o ser humano vai ser sempre o ser humano, independente dos tempos. E também, sim, eu me lembro uma coisa assim que me chocou bastante na juventude, quando eu fui estudar na juventude, enfim, há uns 10 anos atrás. Enfim, quando eu estava fazendo um mestrado em Boston, eu tive um professor de repertório pianístico que eu me lembro uma aula de ele falar que ele não entende porque as pessoas continuam tocando a passionata, assim, porque ele, de acordo com ele, ele acha que o mundo não precisava mais de uma 30ª, 50ª passionata, né? E aquilo me impactou um pouco, eu fiquei pensando a respeito, né? Mas eu acho que o mundo merece, sim, assim, né? Porque, especialmente, merece a experiência ao vivo, assim, né? Porque já tem 300 gravações maravilhosas da passionata, né? Mas, bom, ao vivo, e nesse caso, transmitida ao vivo, vamos dizer assim, né? E eu acho que vai ser sempre relevante, assim, porque é uma forma de fazer musical diferente, né? Das gravações. Existe uma comunicação muito mais direta e orgânica. Acho que comunicação, que você acabou de falar, é a palavra-chave para Beethoven. Beethoven vai sempre comunicar algo. Não importa se hoje, se há 200, 300 anos, 400, enfim, isso sempre vai acontecer. E eu acho que um mundo sem apaixonado seria um mundo pior. Um mundo sem Beethoven seria um mundo pior. Então, é um privilégio tocar Beethoven. Você perguntou se a gente né, fica nervoso. Eu, particularmente, fico por respeito à obra e porque, inclusive, o Léo tinha falado sobre não ficar muito confortável. Eu acho que quando você está muito confortável com alguma obra de Beethoven, tem alguma coisa errada. Você está fazendo alguma coisa errada, porque não é para ficar confortável. E eu acho que é um aprendizado sempre. Cada performance de uma sonata de Beethoven, uma obra de Beethoven, é sempre um aprendizado. A gente sai diferente do palco. O ser humano é o mesmo, né? O ser humano não mudou, né? Desmanchou, nós somos os mesmos, né? E a mensagem da obra, acho que eu falei isso semana passada, para mim é a obra, é o compositor mais humano. Eu acho a obra do Beethoven uma ode de amor à humanidade. E essa obra é de uma importância primordial para a gente, né? A gente tem que se lembrar o tempo todo, né? Do quanto é importante ser humano. E a música do Beethoven nos lembra isso. A questão da passionata eu acho muito interessante. Também uma outra historinha de uma professora minha nos Estados Unidos, às vezes ela falava isso comigo. Imagina quando você for tocar uma obra muito conhecida, imagina que tenha uma pessoa na plateia que nunca ouviu aquela obra. Você imagina a primeira vez, porque a primeira vez que você ouve Appassionata, você nunca esquece.
Então, eu sempre penso um pouco assim, entendeu? Imagina que é a primeira vez que eu estou tocando essa obra, Waldstein, a Pathétique, uma obra super conhecida, e tem alguém na plateia que é a primeira vez que está ouvindo essa obra. É algo revelador. A primeira balada, a primeira vez que você ouve a primeira balada de Chopin, você nunca esquece. E isso eu acho isso muito legal. Eu acho que vai ter sempre espaço para você tocar, vai ter sempre alguém ouvindo aquela obra pela primeira vez. E se é você que está tocando aquela obra para aquela pessoa, poxa, é o maior presente que você pode dar para alguém, você dá uma obra dessa pela primeira vez. Jean-Louis, por favor. Eu acho muito difícil tocar. Eu não acho nada fácil, não. Acho extremamente difícil. Para mim, nada vem com facilidade. É claro que a gente estudou muito, já a técnica pode ter se desenvolvido, mas os pianos antigamente eram mais fáceis de tocar também, né? Então, você faz aqueles glissandos da Waldstein. Aquilo no piano de Beethoven era facílimo. No piano de hoje em dia, tem que molhar o dedo, né? Eu acho que a música não é só tocar as notas, não é só fazer sentido com aquilo, se comunicar, exatamente como os meus queridos colegas estão falando. A gente tem que mostrar essa música e talvez quanto mais a gente entenda ela, mais a gente quer que o nosso público entenda. É simples, mas é complicado. Eu acho muito difícil. Eu queria acrescentar uma coisa, Irineu. Você vê que, assim, numa visão macro de quem está ouvindo essa segunda conversa, a primeira conversa semana passada, que privilégio nós temos hoje em dia de ter uma geração de ouro, né, do piano e de termos Jean-Louis Steuermann e agora esses jovens que se apresentam com uma qualidade e uma autoridade sobre o repertório e, ao mesmo tempo, trazendo uma interpretação absolutamente fresca dessas obras, né? Totalmente inovadoras, uma outra visão, e brasileiros. Isso certamente nós devemos aos professores de cada um de vocês, a formação que vocês tiveram, as escolas que vocês frequentaram, aos pais que expuseram vocês à música desde muito cedo, mas eu acho que nós estamos, apesar de todos os problemas causados pela pandemia, nós não podemos deixar de celebrar esse grande momento que é ter 8 pianistas brasileiros fazendo a integral das sonatas para piano de Beethoven. Eu não sei, talvez você saiba, Irineu, você é um historiador, qual foi a última vez em que pianistas brasileiros fizeram as sonatas de Beethoven? Eu não tenho registro aqui na Sala Cecília Meirelles. Pode ser que isso tenha sido lá, talvez, na época do Jacques. Jean-Louis sabe disso, alguma coisa? O Jacques tocava elas todas. Sim, mas ele tocava, mas assim, pianistas se revezando no repertório, você se lembra de alguma... Eu não me lembro, eu não tenho esse registro. Não, eu tenho a impressão, realmente, que essa nova geração, esses meus colegas nesse projeto, têm uma posição que eu diria quase política, mais interessante do que tinham no passado. A interpretação mudou muito. Já eu acho que depois de Harnoncourt, que existe a música antes e depois de Harnoncourt, eu acho que todos esses mais jovens sofreram uma influência, que estão num momento histórico que a gente toca de uma maneira provavelmente mais respeitosa do que a gente tocava no passado, certamente mais respeitosa do que... E a gente sabe se colocar a serviço da obra e não colocar a obra a nosso serviço. Eu acho que isso é uma característica dessa nova geração
que me atrai muito. Eu sou muito, muito feliz com essa direção, assim, que a interpretação tá tomando. Eu acho que Beethoven é um espelho desse momento muito, muito claro. Pois é, Jean-Louis, eu acho que a gente não precisa ter um forte peno na sala para dizer que essa série é historicamente formada, do ponto de vista de que esses artistas, vocês todos que estão no palco, têm plena consciência da história. Eu acho que aqui essas duas lives vão servir como um ótimo complemento lá na frente, como documento do piano brasileiro, que vai mostrar também a consistência intelectual de cada um dos pianistas. Não é que eles só subiram no palco e tocaram, que tudo isso está embasado, todo mundo aqui demonstrou visão, não só das obras, como conhecimento da pura biografia do compositor. Bom, nós poderemos ficar mais 250 anos falando de Beethoven, mas o nosso horário está se encaminhando para o final, então eu volto a passar a bola para o nosso Carlos Gomes do Terceiro Milênio, para o operista internacional, aquele brasileiro que faz sucesso na Europa, que é falado na Europa, só que felizmente pelo motivo certo, que hoje é muito difícil, mas o Ripper é pelo motivo certo. João Guilherme Ripper, por favor. Obrigado, Irineu. Cada vez que você fala que eu sou o Carlos Gomes do Terceiro Milênio, eu fico extremamente encabulado. Quero te dizer o seguinte, bom, falando da ópera na Europa, nós temos aqui a companhia, aqui na nossa live, da Carla Caramujo, a solista, a soprano Carla Caramujo, a quem eu mando um abraço, que foi a solista de Cartas Portuguesas na Gulbenkian na semana passada ou retrasada, e que fez um grande sucesso. Nós temos outras pessoas de fora do Rio de Janeiro, de fora do Brasil, mas eu não gostaria de encerrar sem mandar o meu abraço e o meu agradecimento aos pianistas que compõem essa integral. Érica Ribeiro, Alessis Copel, Sérgio Monteiro, Eduardo Monteiro, Christian Boudou, Leonardo Hilsdorf, Pablo Rossi e o querido Jean-Louis Steuermann. Vocês estão fazendo história, como disse o Irineu, e é uma honra tê-los no palco da Sala Cecília Meirelles. A Sala Cecília Meirelles é uma sala de concertos. Sem música, não há alma. E eu queria, de fato, agradecer a vocês pela arte, pela forma dedicada, pela forma especial, inteligente com que vocês estão abordando os seus repertórios, os seus concertos. E quero convidar quem nos está assistindo, nós temos 38 pessoas nos assistindo pelo YouTube, convidar, então, amanhã, Christian Boudou, né, que vai tocar amanhã às 19 horas. Na sexta-feira, nós teremos a Leison Scopel tocando às 16 e Leonardo Hilsdorf às 19 horas. E no sábado, encerrando a terceira fase de Beethoven, né, encerrando a nossa integral, nós teremos Sérgio Monteiro às 16 e Jean-Louis Steuermann às 19 horas, né, na série Sala Digital, pelo YouTube da Sala Cecília Meirelles. Irineu, muito obrigado por conduzir de uma forma tão bacana e tão leve essa conversa, que realmente é que nem uma melodia de Wagner, né? É sem fim, isso podia seguir eternamente. E muito obrigado a todos que participaram aqui comigo no Zoom, todo mundo que está nos assistindo pelo YouTube. Uma boa noite.